Uma certa articulação entre trauma e violência, me ocorreu a lembrança de um velho conhecido e que me inspira sempre na psicanálise, que é o Daniel Paul Schreber, né? O velho Schreber, do caso Schreber. E me ocorreu que ele poderia nos ensinar um pouquinho, nos ajudar um pouquinho a pensar essa articulação da violência nos dias de hoje, diferente do que era em seu tempo, né? E em que nós poderíamos pensar essa diferença e sua articulação com o trauma. Afinal, o Schreber talvez é um exemplo, né, da psicose nos tempos em que a modernidade se anunciava. Ele sofre na sua vida a marca da violência, não é? Isso é sabido pela influência de seu pai, né? Há aqueles, inclusive, que articulam todo o episódio do nazismo na Alemanha, por exemplo, as formas de tratamento violento com que a educação alemã tratava as crianças no final do século XIX, início do século XX. Há alguma coisa da violência do pai do Schreber, algo do pensamento que viria a marcar a nossa história a partir da segunda metade do século XX. Moritz Schreber, pai de Schreber, criava mecanismos, né, equipamentos que podiam ser equivalentes a equipamentos de tortura, não é? E a intenção desses equipamentos era conter a pulsão, a energia sexual das crianças, né? Moritz Schreber buscava evitar, por exemplo, que as crianças se masturbassem. Por isso ele solicitava, surgiu também dele os jardins de Schreber, que eram lugares de esporte, de saúde, exatamente na tentativa de produzir uma higiene que tirasse da vida das crianças e dos jovens, adolescentes, a dimensão sexual. É interessante pensar os efeitos que isso tem em Schreber, pois a psicose de Schreber se marca particularmente, isso Lacan nos aponta muito bem, pelo esvaziamento do sentido, não é? E o que nos fala Schreber, né? Que a partir do momento em que Deus, né, sai do mundo, do seu lugar, todo o sentido se esvai, né? E há uma perturbação da ordem do mundo. O que surge então para Schreber, né? Os homens feitos às pressas, né? Os homens feitos às pressas passam a ser o grande problema que atormenta a vida de Schreber e que, como nos aponta também Lacan, apresenta como solução o seu consentimento com a experiência de feminização que Deus lhe impunha, para assim salvar a humanidade da sua devastação pela sua redução aos homens feitos às pressas. Então, a experiência do esvaziamento do sentido, né, nos coloca diante de um mundo em que os homens são feitos às pressas. Schreber ainda tinha como recurso o ideal de salvação do mundo, essa paternidade que permitisse o mundo se reconstruir. Ainda dirige o seu discurso a um outro. Ele toma recurso à palavra. No nosso tempo, né, no nosso momento atual, o que sobra como recurso à palavra? Talvez possamos dizer que só a psicanálise sustenta ainda a sua aposta de que nesse intransmissível, nisso que resta no corpo como experiência da pulsão de morte, o sujeito possa produzir alguma coisa, alguma invenção que o livre da sua condição contemporânea de homem feito às pressas. É isso que, de alguma maneira, nos toca, nos alegra na oportunidade de investir, a partir do discurso da psicanálise, na discussão com outros discursos, de como podemos, a partir da nossa
possibilidade ética de lidar com o singular de cada sujeito, com esse indizível de sua experiência do seu corpo, como poder fazer esse corpo falar.